Bom, nesse slide a gente já começa a analisar mesmo citologicamente essa célula. Ou seja, eu falei para vocês que no seu hemograma vocês vão descrever o que vocês estão vendo. Vocês vão criar o seu próprio texto de uma célula ou um grupo de célula que você viu, sei lá, achou 5% desse nível, desse tipo celular e você precisa descrever essa célula. Lembrando que são células que podem gerar dúvidas, principalmente quando ela é imatura. Não existe uma regra para você criar o seu texto, mas existe uma recomendação que geralmente todos seguem. Sempre analisar a célula de fora para dentro. Ou seja, primeiro a gente vai descrever o tamanho celular, depois vamos falar do seu citoplasma. Algumas pessoas preferem primeiro a relação núcleo-citoplasma para depois o citoplasma, mas a ordem desses fatores talvez não altere o seu texto. E por fim o núcleo. Então o que a gente está vendo nessas quatro terminologias, quatro conceitos para eu criar o meu texto? Ou seja, a gente vai encontrar 10% do tamanho celular, daquele tipo celular, a gente começa o texto. Foram encontrados 10% de células de pequeno e médio porte, com seu citoplasma basofílico ou eosinofílico, com uma relação núcleo-citoplasma aumentada ou diminuída, ou escassez citoplasmática quando tiver aumentado, ou ausência de citoplasma, cromatina no núcleo densa ou condensada, ou frouxa, tem presença ou não de vacúolos no seu citoplasma, presença ou não de nucléolos no seu núcleo. Então, o texto, quem cria é cada profissional, mas existem umas recomendações que geralmente todos acabam seguindo. Com relação ao tamanho celular, a gente tem sempre os três tamanhos, pequeno, médio e grande. Mas em relação ao que? Em relação ao eritrócito. Então, se eu tenho uma célula quase do mesmo tamanho, geralmente maior que o eritrócito, mas um pouco menor, eu digo que essa célula daí é pequena. Agora, é importante a gente relatar que é uma análise subjetiva. Talvez o médio porte para você seja o grande porte para o colega. Quando a gente relata é de pequeno e médio, ou de médio e grande porte. Então vai depender do texto e da sua coerência com relação ao tamanho da célula. Nós vemos aqui nessa lâmina que temos células pequenas nesse nível, temos células médias nesse nível e temos células grandes nesse nível. Tá? Então se eu vou descrever, por exemplo, só esse grupo celular, ou esse e esse aqui são o mesmo grupo celular, eu posso dizer que foram encontradas 60% de células de médio e grande porte. Ou se eu quero descrever esse tamanho celular junto com esse, eu posso descrever de pequeno e médio porte. Só não posso ter a incoerência de dizer que é o mesmo grupo celular de pequeno e grande porte, tá? Que isso aí fica discrepante. Aí você não está descrevendo provavelmente a mesma célula, tá bom?